Queridos irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor os abençoe. Amém? Convido os queridos para que abramos a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11. A palavra do Senhor nos diz: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pai querido, que a tua palavra possa falar aos nossos corações, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, por meio do teu Espírito que vive em nós, e assim possamos nos dispor docilmente a vivermos de acordo com a tua vontade, naquilo que o texto bíblico dessa manhã tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um dos momentos mais emocionantes e tocantes que eu sinto assim no Novo Testamento aconteceu numa praia, numa cidade portuária chamada Mileto, onde o apóstolo Paulo estava de viagem e ele pediu para que os presbíteros de uma cidade vizinha fossem se encontrar com ele. E o momento foi muito emocionante. Houve ali, naquela hora, choro, abraço, beijos afetuosos, orações. Mas eu chamo a atenção da igreja nessa manhã para o testemunho que o apóstolo Paulo deu do seu ministério, que tem um aprendizado, uma lição muito especial para os crentes de todas as épocas e para os líderes dos crentes, pastores, presbíteros, também de todas as épocas. O apóstolo Paulo, ele diz que ele jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus e que ele se sentia, então, isento de responsabilidade com relação àqueles irmãos. O que eu deveria ensinar para vocês, eu ensinei, e não foram apenas as minhas preferências, uma parte aqui, uma parte ali, mas ele procurou cobrir todo o conselho de Deus, todo o ensino de Deus, naquele seu ministério, junto à igreja de Éfeso e junto àqueles líderes. A lição que nós podemos tirar aqui inicialmente é que os crentes, todos nós, deveríamos almejar conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina, ler a Bíblia toda para que nós possamos ter acesso a todo o desígnio de Deus, para que assim nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. E para os líderes e os pastores em particular, também uma lição importante aqui é que nós temos a responsabilidade de proporcionar à igreja esse acesso, este conhecimento de todo o desígnio de Deus, para que os irmãos possam viver uma vida abundante. É com esse pano de fundo, com essa responsabilidade que nós temos como liderança da igreja, é que nós estamos hoje oficialmente iniciando uma campanha que vai durar aí 1 mês e meio, uma campanha com a nossa Igreja Presbiteriana Nacional. Foi decisão do Conselho, sob a minha orientação pastoral, com o apoio de toda a equipe pastoral. A campanha, que tem como selo da campanha, já tem circulado há alguns dias, Dia do Senhor, dia de festa da alma. E nós vamos assistir um pequeno teaser, um pequeno videozinho, também introduzindo a nossa campanha. Vamos apagar a luz, por favor. Foi no domingo que a ressurreição foi consumada, que o Espírito Santo foi derramado, que a igreja se reunia para ofertar e adorar. Domingo é Shabat cristão, dia de descanso. Domingo é dia de santificação,
Domingo é dia de adoração, sincera comunhão, partir do pão. É dia consagrado ao Senhor. É mandamento, um prazer, uma prévia da eternidade, tempo de plenitude e vida. Celebração. Dia do Senhor. Dia de festa da alma. Lei, um fardo para nós, mas um privilégio, uma alegria nós podermos assim participar. E como tudo que nós temos feito em nossa igreja, nós temos procurado apontar para a pessoa de Jesus Cristo. O dia do Senhor e o culto comunitário tem tudo a ver com Jesus, porque nós estamos celebrando a nossa aliança com Cristo. Nós estamos celebrando o privilégio que nós temos de tê-lo como nosso Salvador, como nosso Redentor. E por meio do dia do Senhor e dos cultos, da escola bíblica dominical, nós estamos fortalecendo os nossos laços espirituais com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, o dia do Senhor deve ser visto e compreendido no contexto maior da aliança, do pacto da graça. É um sinal desse pacto, é uma celebração desse pacto, quando nós nos reunimos aqui e mesmo quando fora daqui nós estamos santificando e valorizando o dia do Senhor. Nós esperamos com essa campanha, meus queridos, que cada vez mais em nossa igreja nós tenhamos uma visão deste dia, não como uma obrigação, não como um mero costume religioso. Interessante que a pandemia quebrou na vida de alguns o costume, e eles não voltaram nas diversas igrejas. Alguns sumiram na pandemia, porque estavam no piloto automático, no costume. Mas nós precisamos ver o dia do Senhor como um dia de deleite para a nossa alma, um dia de nutrição para a nossa alma, sim, como dia de festa da alma. E nós vamos começar a partir de agora uma série de pregações com a equipe pastoral da igreja. Nós temos uma arte que indica esta série com este tema, e eu explico por que desse tema, dia do Senhor, dia de festa da alma. Nós estamos plagiando, nós estamos tomando emprestado matemática dos puritanos, que foram uma geração posterior à da Reforma Protestante, cerca de 100 anos depois, um pouco menos, porque eles consideravam e ensinavam que o dia do Senhor é dia de feira da alma. Os mais velhos aqui, ou as pessoas mais do interior, já foram em feira, né? A moçada aqui, os meninos, eles conhecem shopping center, tá? Feira era um lugar, dia de sol, domingo, né? Quando eu não era evangélico, na minha infância e começando a adolescência, minha mãe ia para a feira. Tinha uma feira na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, na frente da minha casa, e ali a gente ia fazer feira. Dia de sol, conheceu a feira lá, Flávio? Dia de sol, dia de compras, dia de abastecer a despensa, era um dia especial. E os puritanos, né, numa sociedade menos industrializada, tinham essa vivência das feiras. E eles entendiam, então, que o domingo era dia de fazer, assim como lá na feira faziam transações comerciais, era dia de fazer transações espirituais com Deus. Vinde, todos vós que têm sede, comprai, sem dinheiro e sem preço. Não é isso que a palavra de Deus nos fala? Vinho,
e leite, ou seja, é dia de nós fazermos, nos empenharmos no nosso relacionamento com Deus e abastecermos a nossa alma. Deve ser um dia de festa e um dia de alegria. As manhãs de domingo, para nós, tem muito mais alegria do que aqueles que estão no clube ou daqueles que estão na praia. É claro que o clube, praia é muito bom, mas não se compara com aquilo que a alma recebe no dia do Senhor, quando nós nos reunimos para esse abastecimento espiritual. E eles entendiam, os puritanos, que o dia do Senhor tinha algumas finalidades espirituais, ou especiais, melhor dizendo. O descanso físico e emocional, também a adoração e ofertas, o único que é digno de receber a adoração, lembrança dos feitos de Deus. Havia uma relação, e nós vamos falar hoje sobre, especialmente no Antigo Testamento, era o momento de lembrar o êxodo, a libertação do Egito no povo de Israel. Portanto, esse é um dia para nós nos lembrarmos, pela ceia do Senhor, quando a celebramos, hoje à noite nós teremos, nós nos lembrarmos do que Deus tem feito em nossas vidas. Quando ofertamos nossos dízimos e ofertas, o dia do Senhor é um dia para essa prática. E é também um dia de esperança. Nós estamos aqui ensaiando e com a expectativa de que, assim como depois de uma semana de trabalhos, a gente respira, guarda o dia do Senhor, e nós somos tão abençoados que depois de uma vida de trabalhos haverá um descanso eterno para nós. Amém, queridos? Vai ser bom, não vai? Passar toda essa loucura, esse caos que é o nosso mundo, há um descanso eterno. Semanalmente nós somos lembrados desta promessa. Meus irmãos, por isso é que os nossos mestres têm dito que o dia do Senhor tem razões verticais e horizontais, teológicas e sociais, porque o dia do Senhor visa o nosso relacionamento com Deus e o bem-estar nosso como seres humanos, das nossas famílias. É dia, portanto, de adorar a Deus e dia de revigorar o corpo. E a nossa equipe pastoral, ela vai desenvolver temas sobre o dia do Senhor, como aquilo que o Antigo Testamento nos ensina sobre isso, o que o Novo Testamento nos ensina, qual foi a experiência ou a vivência da igreja nos primeiros séculos da história do cristianismo, depois na Reforma Protestante, com os puritanos e, finalmente, na realidade que nós vivemos hoje. Embora em todos esses momentos haverá aplicações para a realidade que nós vivemos hoje. Além desta série de pregações, nessa campanha que o Conselho está promovendo, nós vamos instruir as lideranças da igreja, o próprio Conselho, a Junta Diaconal, os ministérios da igreja. Nosso culto, que tem sido um ponto alto da nossa igreja, também passará por alguns pequenos ajustes para melhorarmos ainda mais a nossa experiência de culto, como o oferecemos a Deus. Nós teremos, os irmãos terão acesso a literatura sobre o tema, músicas, como hoje o presbítero Zé Inácio já nos introduziu aqui no hino da campanha, o hino Dia do Senhor. Teremos um filme que nós vamos também passar junto à juventude da nossa igreja e testemunhos dos irmãos também. Agora, é muito importante, meus queridos, que todos nós estejamos movidos e unidos em torno de uma motivação só. E a nossa motivação aqui, meus queridos, não é outra, senão o zelo pela glória de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Nosso objetivo ou nossa motivação é que Deus seja amado cada vez mais nesta igreja e por nossa influência em outros lugares, que Deus seja obedecido nas nossas casas, na nossa igreja, com a mesma motivação que os discípulos testemunharam, olhando para Jesus e vendo como Jesus lidou com o que estava acontecendo lá no templo em Israel, no templo judaico, longe do que acontece aqui. Mas quando ele virou aquelas mesas todas, o texto bíblico em João 2,17 nos diz: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. É zelo pelas coisas de Deus, zelo pelo próprio Deus, pela sua glória, pela sua palavra, que está movendo o conselho a promover esta campanha em nossa igreja. Portanto, esse é um tema que vai fazer parte dos nossos encontros até o primeiro domingo de dezembro,
pois nós sentimos que temos essa responsabilidade de proporcionar aos irmãos acesso a todo o conselho de Deus, a todo o desígnio de Deus. E esta é uma área que precisa ser coberta pelo ensino e pela exortação da palavra de Deus, todo o desígnio de Deus. E eu tenho uma expectativa muito especial, meus irmãos, quanto ao que poderá resultar desta campanha, porque a Bíblia diz, em vários lugares, que todos aqueles que honram a Deus serão por Ele honrados. A nossa igreja, honrando cada vez mais ao Senhor, certamente haverá bênçãos especiais da parte do nosso Deus, que nós não merecemos, mas como Ele prometeu, nós as receberemos do Senhor. Portanto, meus irmãos, eu quero rapidamente agora abordar o tema do dia do Senhor no Antigo Testamento. Eu vou precisar ser muito rápido. O quarto mandamento, que nós acabamos de ler, é uma lei moral de Deus. O quarto mandamento é uma lei moral de Deus, ainda que haja aspectos cerimoniais nessa lei, mas no que ela é, ou no que ela tem de moral, isso é permanente, isso não muda, e portanto deve ser motivo de alegria e bênção para todos nós que amamos a Deus, a obediência a este quarto mandamento. Vamos ver então o que o Antigo Testamento nos fala sobre esta lei e as implicações para a igreja hoje, para mim, para você, para as nossas famílias e para a nossa igreja. 10 mandamentos é onde se encontra essa passagem que nós lemos, sendo ela o quarto mandamento. Pergunta: a igreja ainda está subordinada aos 10 mandamentos? Porque Paulo diz que nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. E tem um monte de crente que conclui então que nós não precisamos mais nos preocupar com a obediência à lei. Estamos debaixo da graça, né? Para que sermos tão criteriosos, radicais e procurar obedecer 10 mandamentos? Não é isso que a palavra de Deus quer dizer quando nos ensina que nós não estamos sob a lei. A lei nunca foi dada como meio para a salvação. Então nós não vamos obedecer à lei para ser salvos. Isso não foi o ensino de Paulo, não foi o ensino do Antigo Testamento. O que Paulo estava dizendo é que nós não estamos mais sob a maldição da lei, porque Cristo se entregou por nós, Ele se fez maldição por nós. Então agora nós estamos debaixo da graça de Deus, não merecíamos a condenação, mas nós fomos absolvidos, perdoados, não estamos mais debaixo da lei. Então não significa que nós não tenhamos que obedecer os 10 mandamentos. Nós ainda estamos encarregados desta obediência pelo nosso Deus, por uma questão de evidenciar que nós somos novas criaturas. Quem é nova criatura, ama a palavra de Deus e quer agradar a Deus obedecendo os seus mandamentos. É evidência do amor que nós temos por Ele. Jesus disse: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Ok, os 10 mandamentos estão valendo, mas vamos lá, o quarto mandamento, esse também está em vigor ainda para os nossos dias, ainda vale para nós? Ou a igreja, ninguém fala isso, ninguém verbaliza isso, mas às vezes nós agimos como tal, que a igreja só tem 9 mandamentos para obedecer. Quem é que aqui seria capaz, ousaria, eliminar um ou mais de um dos 10 mandamentos divinos, dizendo que nós não precisamos mais nos preocupar com isso? Bem ao contrário disso, meus irmãos, em Israel, o sábado foi apresentado ao povo de Deus como uma das mais importantes partes da lei, a tal ponto de que a transgressão dessa lei era passível de pena de morte. E foi por causa da omissão com o dia do Senhor. Sabe o que aconteceu? Eles foram parar no exílio. O autor de Ezequiel nos diz, em 2 Crônicas 36, 20 e 21, que eles foram levados cativos para a Babilônia, e no verso 21, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação a terra repousou. Já que eles não deram descanso para a terra, já que eles não obedeceram o dia de descanso, Deus os levou para o exílio, e enquanto eles estavam lá, a terra foi poupada daquilo que deveria ter sido poupado em obediência à lei do Senhor. Eles desprezaram os sábados
do Senhor. Isso está em Ezequiel 22, 8. A gente pode comprovar isso, meus irmãos, também na atualidade, na vida da igreja. Não é à toa que crentes que deixam de santificar o dia do Senhor, crentes que deixam de participar dos cultos, da escola bíblica dominical, enfraquecem. Isso é um princípio espiritual. Como eu disse, há crentes que depois da pandemia não voltaram mais para as suas igrejas. E como eles estão? Enfraquecidos espiritualmente. Não tem como nós sermos robustos espiritualmente sem santificarmos o dia do Senhor, sem congregarmos e cultuarmos a Deus. E nós temos então um grande desafio para a igreja hoje, em relação ao dia do Senhor. Alguns crentes dizem que todos os dias são santos, portanto, não faz sentido um dia fazer do domingo um dia diferente de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É tudo igual, tudo a mesma coisa. Mas quando a pessoa diz que todos os dias são santos, ao invés dela estar levando a santidade do domingo para o sábado, a sexta e para os demais dias da semana, o que acontece é bem o contrário. É que ela leva a banalização dos dias úteis para o dia do Senhor. De que maneira isso é feito? Quando nós, que durante a semana estamos cuidando dos nossos próprios interesses, fazemos isso no domingo também, que é o dia do Senhor. Nós não vamos aqui, já conversamos sobre isso no conselho, na equipe pastoral, nós não vamos aqui baixar regras para os irmãos. Nós vamos apresentar princípios e os irmãos vão avaliar e fazer uma autoavaliação de como se tem santificado o dia do Senhor adequadamente. E esse é um princípio que nós devemos estar atentos. No dia do Senhor, nós estamos fazendo como nos demais dias, cuidando dos nossos próprios interesses, de estudo, de trabalho e de outras coisas mais. Não é que lá nos dias úteis ou nos dias da semana, nós não vamos fazer devocional, não vamos cultuar, não vamos adorar a Deus. Mas há um mandamento específico para o dia do Senhor. Na igreja presbiteriana, há mais de 50 anos, os presbiterianos levavam mais a sério o dia do Senhor do que nos dias de hoje. E aí nós temos um desafio. Por um lado, há uma leviandade, uma banalização com o dia do Senhor. E nós temos que nos questionar se estamos desse lado. Por outro lado, no passado talvez tenha havido uma legalização, ou um legalismo, melhor dizendo, muito rígido em relação ao dia do Senhor. Os mais antigos, que são aqui de gerações de presbiterianos, sabem do que eu estou falando. Mas será que há um caminho bíblico para nós que nos livre tanto do legalismo quanto da leviandade com esta ordem do nosso Deus? Que esta nova série, meus irmãos, possa nos instruir, nos motivar, nos esclarecer e que o Espírito Santo de Deus possa nos impelir, então, em relação ao dia do Senhor, de maneira a agradarmos ao nosso Deus. Êxodo 20, de 8 a 11, portanto, estabelece o mandamento do Senhor em relação a este dia e faz uma ponte, uma conexão com a semana da criação. O precedente para a lei de Israel e o precedente para que nós hoje em dia ainda trabalhemos 6 dias e descansemos um dia para adorar a Deus, lembrar das suas bênçãos e encher o nosso coração de esperança. O precedente é o próprio exemplo do nosso Deus, que trabalhou na criação por 6 dias e descansou no 7º dia. Deus não se cansa nem se fatiga, não é isso que a palavra de Deus nos diz? Portanto, Deus não ficou exausto, não ficou exaurido, não ficou cansado. É que Ele parou de criar. Ele descansou ou Ele cessou de fazer o trabalho da criação. Mas Ele continuou governando todas as coisas, conduzindo o plano e a história da redenção. E Ele está fazendo isso até os dias de hoje. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora. Mas o trabalho criativo de Deus foi desse trabalho que Ele descansou. E quando Israel é tirado do Egito, Deus então lhes dá esse mandamento, e eles recebem esse mandamento não como uma camisa de força, não como algo assim para criar inconveniências e dificuldades. Lembre, eles eram escravos. A semana egípcia não tinha 7 dias, tinha 10 dias. Eles tinham que trabalhar 10 dias, e olhe lá se iam ter descanso, porque um pouco antes das pragas, depois que Moisés vai ao faraó, o trabalho deles é ainda mais intensificado. Eles eram oprimidos no trabalho,
Eles não tinham oportunidade de adorar a Deus, porque viviam cercados de paganismo ali. E agora Deus diz para eles: 6 dias só de trabalho, e vocês vão descansar, vão revigorar suas forças, e vão poder me adorar, com toda exclusividade, como nós cantamos hoje, né? Prefiro um dia nos teus atos, mais do que 1000 fazendo outras coisas. Agora então eles podiam adorar a Deus. Que alegria eles devem ter sentido por se verem finalmente livres da tirania do Egito, e nesse mandamento em especial evocava essa libertação que eles tiveram do Egito. Meus irmãos, partindo aqui para a conclusão do 4º mandamento como uma lei moral de Deus, portanto permanente, e motivo de alegria e de bênção para nós que amamos ao Senhor, nós temos ensinado aqui sobre o aliancismo, a doutrina do pacto da graça. E uma das consequências dessa visão da Bíblia como sendo uma história só, uma aliança só, é que Antigo e Novo Testamento formam uma unidade. E aquilo que está no Antigo Testamento vale para a igreja de hoje. Muda a forma, mas os princípios morais e espirituais permanecem para os nossos dias. Portanto, meus queridos, guardar o dia do Senhor com critério não é esquisitice de crentes reformados radicais, muitas vezes tidos como fundamentalistas. Existem crentes reformados radicais, mas guardar o dia do Senhor não é fazer isso. Muito menos escorregar para o adventismo de 7º dia, que depois nós ainda vamos falar isso nas pregações posteriores. Dia do Senhor é coisa de presbiteriano. Dia do Senhor é coisa nem é um bom nome. Dia do Senhor é uma prática da igreja presbiteriana nacional. Mudou a forma do culto, mas o dia da adoração, ou observar um dia para adoração e descanso permanece. O domingo é o sábado cristão, conforme a nossa confissão de fé nos ensina. Domingo é dia de festa, porque nós festejamos, celebramos a aliança que nós temos com Cristo. Que privilégio o nosso! Quantas bênçãos temos recebido, e nós vimos aqui então para celebrar esta nossa aliança. O povo de Israel teve esse mesmo privilégio, mas os estudiosos da história de Israel dizem que em vez de encararem o descanso no Shabá, no dia de descanso, como um privilégio, na época de Jesus consideravam como uma forma de privação. Em vez de reconhecerem uma oportunidade de ter comunhão com Deus, viram apenas as inconveniências e as dificuldades. Em vez de descobrirem a liberdade para adorar, se sentiram escravos da lei. E em vez de entenderem a ideia de renovação do relacionamento de aliança com Deus, sofreram a tragédia do legalismo. Que não seja assim conosco, meus irmãos. Uma outra aplicação que eu quero fazer, além desta de que o dia do Senhor é dia de festa, de celebração, é que todo o domingo é do Senhor. Todo o domingo é do Senhor. Não é vir no culto da manhã ou no culto da noite, e no resto do dia eu faço o que eu bem entendo com o meu tempo, porque o dia do Senhor está para a semana, como o dízimo está para a nossa renda mensal. Todo o nosso dinheiro é de Deus, mas Ele requer de nós 10%. E não fazê-lo é pecado contra Deus. Toda a nossa semana e todo o nosso tempo é de Deus, mas Ele requer de nós 1/7 do nosso tempo, um dia da nossa semana. E não fazê-lo com o coração, com alegria, é pecar contra o nosso Deus. Domingo também, meus irmãos, é um dia santo, separado para Deus, e nós devemos tratá-lo como tal, não por merecermos, mas porque o Senhor prometeu. Pode contar com bênçãos de Deus. Eu não tive tempo de ler o texto aqui de Isaías 58, 13 e 14, onde você vai ver 3 grandes bênçãos prometidas para aqueles que guardam o dia do Senhor. A sua aplicação ela é
ela é diferente da aplicação do texto original de Isaías, mas os princípios são também válidos quanto às aplicações para os nossos dias. Então, conte com bênçãos de Deus por você guardar o dia do Senhor. Vai ter concurseiro que vai estar estudando de segunda a segunda, e você, domingo, você não vai estudar para o concurso público. E você vai ver a bênção de Deus, a diferença que isso vai fazer na sua vida. Para citar um exemplo. Agora, uma aplicação muito importante, irmãos: ordene sua vida e sua família em preparação para o dia do Senhor, na véspera. Na véspera. O que nós fazemos na véspera vai definir a nossa presença ou não nos cultos, e a nossa presença, em que condições estaremos, físicas, mentais, emocionais. Nós temos que organizar a véspera no sábado, nos preparando para o domingo. Pense nisso, pense e veja como tem sido o seu fim de semana. E por fim, meus queridos, domingo é dia de santa convocação. É assim que o dia do Senhor é considerado nas Escrituras. Santa convocação. Quem é que está convocando? É o Senhor. Portanto, compareça aos cultos, compareça à escola bíblica dominical, não sufocado por uma lei, mas como expressão da sua obediência e do seu amor ao Senhor, à sua palavra e ao seu povo. E no mais, durante esta série, eu encorajo os irmãos a tomarmos propósitos, você e Deus, de como você pode melhor santificar e guardar o dia do Senhor, sem se tornar um fiscal da vida dos seus irmãos, mas diante de Deus, com a nossa consciência, que nós possamos agradá-lo. Domingo, dia do Senhor, dia de festa da alma, usufrua e aproveite. Amém, queridos?